Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gisiel e a aula de hoje é sobre rochas. Rochas, pessoal, são agrupamentos de minerais. Nós vamos ter basicamente três tipos de rochas: as vulcânicas, denominadas de magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Primeiro, as magmáticas. Elas vão se dividir em dois grupos, extrusivas e intrusivas. Qual que é a diferença? A extrusiva, quando o magma é liberado pelos vulcões e passa a ter o nome de lava, vão se formar pelo resfriamento rápido dessa lava na superfície da Terra. O melhor exemplo é o basalto. Já a intrusiva se forma quando o magma se resfria de forma lenta no interior do nosso planeta. Melhor exemplo, granito. Essas rochas magmáticas na superfície, então, vão sofrer a ação do intemperismo, ou seja, a destruição delas, e vão acabar virando sedimentos pequenos. Estes sedimentos vão se juntar, vão ser compactados e vão dar origem a um tipo de rocha chamado de rocha sedimentar. E ali eu vou ter matéria orgânica também. E às vezes eu tenho formação de petróleo e formação de carvão mineral. Melhor exemplo, arenito. Tendo então rocha sedimentar, rocha magmática, quando essas rochas sob calor e pressão, às vezes acabam tendo então uma transformação, uma metamorfose, ou seja, mudando a sua estrutura, elas vão passar a ser rochas metamórficas. O melhor exemplo é o mármore, que anteriormente foi um calcário, sob calor, pressão, teve a sua estrutura mudada e se transformou num mármore. Vamos para as questões, pessoal. Questões sobre rochas. Essa aqui caiu no ano de 2010. Vocês têm aí um esquema que mostra fósseis. O que eu tenho que pensar? Quanto mais profundo é o terreno, mais antigo é esse solo, mais antigo são as rochas. O que está sendo solicitado? O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são. Então eu tenho que ter conhecimento de tempo geológico, eu tenho que ter conhecimento de tipos de rocha. Primeiro detalhe que eu tenho que lembrar, deriva continental. Por quê? No período Jurássico, eu tenho o início da separação, literalmente, de Brasil e África. Boa parte do Brasil, principalmente a região mais ao sul, tínhamos aqui um grande deserto, o deserto de Botucatu. Então, já dá um indício de rocha sedimentar. Vamos lá. Magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidas ao longo da história terrestre. Isso aqui está falando de período permiano, antes do Jurássico, antes do período dos dinossauros. Sedimentares, pois o resto podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Está muito na cara que é essa. Por quê? Se eu tenho uma área de areia com fósseis, com animais mortos e cai lava em cima, essa lava vai virar basalto, a força desse basalto, a pressão, vai fazer com que aquela areia vire um arenito e os fósseis ficam ali preservados. Então, muito provavelmente é a letra B. Magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas. A gente já para por aqui. As rochas mais fáceis de serem erodidas são as sedimentares. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Não, erosão acontece em vários períodos da história da Terra, acontece literalmente todos os dias. Metamórfica, pois os animais representados precisam estar perto de locais quentes. Não, metamórficas eu tenho que ter a rocha, eu tenho que transformar essa rocha num outro tipo de rocha. E nesse processo eu posso literalmente destruir o fóssil. Vamos ver qual que é a correta? Aí está, letra B. Questão que não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Temos que ter conhecimentos de rochas, tempo geológico, deriva continental, tudo isso. Temos aqui uma questão que caiu recentemente, na prova de 2022, um mapa do Brasil
E o título do mapa está me mostrando rochas ígneas da Amazônia Legal. Rochas ígneas são rochas magmáticas, ou seja, eu tenho rocha magmática extrusiva, que vai se formar na superfície da Terra, resfriamento rápido do magma, no caso da lava vulcânica, e eu vou ter as intrusivas, que surgem pelo resfriamento lento do magma no interior da Terra. A legenda está me mostrando onde estão essas rochas. Vamos ver o que está sendo pedido. O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de abalos sísmicos periódicos. O Brasil está no centro de uma placa tectônica. Não ocorrem tantos abalos sísmicos assim no Brasil, e o Brasil não tem ocorrência dos grandes abalos. Jazidas de minerais metálicos. Pode ser essa aí. Por quê? Porque rochas magmáticas são formadas basicamente por agrupamentos de minerais metálicos. Então pode ser essa questão aí. Reserva de combustíveis fósseis. Não, eu encontro combustíveis fósseis em rochas sedimentares. Aquíferos sedimentares profundos. Eu tenho aquíferos nessa região. Só que a área de ocorrência dos aquíferos é muito maior que essas áreas aí de ocorrência de rochas ígneas. Letra E. Estruturas geológicas metamórficas. Não, porque rocha ígnea é rocha magmática, não é metamórfica. Vamos ver qual está certa? Tá aí, letra B. Certo, galera? Curte aí. Um forte abraço.